Fala, meus amigos matemáticos e matemáticas. Aqui quem vos fala novamente é o seu professor de matemática preferido, o professor Luiz Caraú. Hoje estamos aqui para tratar um novo tema, tá? Que será ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice, tá bom? Porém, antes de começar o nosso vídeo, aquele pedido de sempre, né? Dá aquela curtida aí, dá aquela comentada, dá aquela compartilhada. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Inscreva-se que isso nos ajuda muito a continuar motivados, a continuar criando conteúdo para o nosso canal matemático da vida aqui, tá bom? Pessoal, sem mais demora, vamos começar o nosso vídeo, mas antes a chamada da nossa querida vinheta, né? Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? E o primeiro assunto que a gente vai ver na aula de hoje são os ângulos complementares, um conceito bastante simples, tá bom? Então vamos lá. Dois ângulos são ditos complementares quando a sua soma resulta em 90 graus, né? Então, por exemplo, os ângulos 20 graus e 70 graus são ditos ângulos complementares, pois 20 mais 70 é igual a 90. Então, dados dois ângulos, né? Se a soma deles for igual a 90 graus, dizemos que esses dois ângulos são complementares. Ok? Um exemplo aqui, bem tranquilo. Calcule o valor de x e o valor dos ângulos destacados abaixo. Aí temos aqui, né, uma representação aqui de um ângulo, que é de 90 graus, né, que nós vemos aqui, ó. Tem aqui o quadradinho, né, indicando aqui que esse ângulo todo aqui, né, ele mede 90 graus. Foi dividido em dois pedaços, tá? Onde esse ângulo somado com esse ângulo vai dar esse 90, né? Então, isso quer dizer que esses dois ângulos eles podem ser classificados como complementares, porque esse ângulo mais esse é igual a 90 graus. E é exatamente isso que nós vamos escrever, né? Tá ali, ó. 3x mais 10 mais 2x menos 30 igual a 90. Daqui em diante, né, só resolver uma equação do primeiro grau, onde tem que descobrir o valor de x tranquilamente, né, como nós já sabemos fazer, né, de outras aulas. Então, o que tem x do lado esquerdo, o que não tem do lado direito, obedecendo ali as trocas de sinal, o que nós temos, né? 3x mais 2x igual a 90 menos 10 mais 30, né? 5x igual a 110, x igual a 110 dividido por 5, né, que dá 22. Então, descobrimos aqui o valor de x. Só que nós temos que descobrir duas coisas, né? O valor de x e o valor dos ângulos destacados, ou seja, quanto mede esse ângulo, quanto mede esse ângulo. Como agora eu já tenho o valor de x, que é 22, basta substituir o 22 no x de cada uma dessas expressões e teremos o valor de cada ângulo, certo? Muito bem, então vamos para os ângulos, ó, ângulos, né? Esse primeiro aqui, ó, 3x mais 10, vai ser 3 vezes 22, né, que é o x, mais 10, que é igual a 66, né, 3 vezes 22, 66, mais 10, que é igual a 76. Próximo ângulo é o 2x menos 30, né, vamos substituir o x por 22, então fica 2 vezes 22 menos 30, 44 menos 30, que dá 14. Se você somar 76 mais 14, você vê que realmente dá 90 graus. Os ângulos, de fato, são complementares. Ok? Perfeito. Vamos para um próximo exemplo. Exemplo 2. A soma de um ângulo com o dobro do seu complemento é igual a 160. Determine esse ângulo. Bom, a soma de um ângulo que eu não sei qual é, né? Com alguma outra coisa, né? Esse ângulo que eu não sei qual é, eu vou chamar de x. E se eu vou somar esse ângulo com alguém, eu vou botar o sinalzinho de mais aqui do lado, né? A soma de um ângulo, né? X mais o dobro do seu complemento. Quanto que é o complemento de x? Ora, o complemento de x vai ser 90 menos x, né? Por quê? Porque se eu tenho um ângulo cujo valor, né, cuja abertura dele é x graus, quanto falta para chegar em 90 graus? 90 menos x. E aqui diz que a soma do ângulo com o dobro do seu complemento é igual a 160. Então, um ângulo, que eu não sei qual é, somado com duas vezes, né? Dobra duas vezes. O complemento dele, ó, 90 menos x, né? Vou até anotar aqui, né? Já sabemos que o complemento de um ângulo,
né, desconhecido x é igual a 90 menos x, a soma de um ângulo com o dobro do seu complemento é igual a 160, né? Igual, sinal de igual, 160. E o que nós temos aqui agora, né, é uma expressão, né, para resolver e achar o valor de x, que no caso é o valor desse ângulo que eu estou procurando. Então, fazendo aqui a distributiva, né, 2 vezes 90, 2 vezes menos x. X mais 180 menos 2x igual a 160, né? Então, fazendo aqui o que tem que ser feito, né, para resolver a equação do primeiro grau. X menos 2x igual a 160 menos 180, né, mudando de lado, mudando o sinal, né? X menos 2x é menos x, 160 menos 180 é menos 20. Para tirar esse menos daqui, resolvendo a equação, né, podemos multiplicar a expressão por menos 1, onde temos que x igual a 20. Então, esse problema aqui, né, é um problema que também precisa que a gente tenha uma boa interpretação de texto, né, um bom senso de interpretação de texto para poder resolver, né? Tem que ler com calma, provavelmente mais de uma vez, para poder fazer ali a interpretação e escrever a expressão que resolve o problema de maneira correta. Tá bom? Exemplo 3, ó. O triplo de um ângulo menos o seu complemento é igual a 70. Determine esse ângulo. Bom, o triplo de um ângulo, né, que eu não sei qual é 3x, né? E aqui diz menos, então sinal de menos. O seu complemento, ó, já sabemos que o complemento de um ângulo, que eu não conheço, né? Um ângulo que eu não conheço, x, o complemento dele é 90 menos x. Então, o triplo de um ângulo, 3x, menos o seu complemento, eu vou colocar aqui 90 menos x, ó. Tá? E isso é igual a 70, então igual a 70, tá lá. Novamente uma expressão do primeiro grau aqui, uma equação do primeiro grau para a gente descobrir o valor de x. Esse menos do lado de fora troca o sinal do pessoal que está dentro dos parênteses, tá? Cuidado. Então, ó, vai ficar 3x menos 90 mais x, ó. Esse menos também troca o sinal de menos aqui para mais, igual a 70. Achando o valor de x normalmente, né? 3x mais x igual a 70 mais 90, 4x igual a 160, x igual a 160 dividido por 4, x igual a 40. Então, o valor do ângulo que eu estou procurando é x igual a 40 graus. Perfeito? Muito bem. Vejamos agora o que são ângulos suplementares, né? Bem parecido com o conceito de ângulos complementares, né? Dois ângulos são ditos suplementares quando a soma, né, desses ângulos resultar em 180 graus. Então, os complementares somados é igual a 90. Os suplementares, ó, somados resultam em 180. Tá? Por exemplo, os ângulos 110 e 70 graus, né, 110 graus e 70 graus, são ditos suplementares, pois 110 mais 70 é igual a 180. Se os dois ângulos somados são iguais a 180 graus, eis que são chamados de suplementares. Um exemplo para calcularmos o valor de x, certo? Então vamos lá, calcule o valor de x, lá está a minha figura ali, né? Observe que essa linha aqui, né, ela é uma linha reta, nessa linha aqui de baixo, e essa linha reta ela representa um ângulo de 180 graus, certo? Muito bem. Esse ângulo foi dividido em dois pedaços, né? Representados aqui, esses ângulos representados por 7x menos 10 e 3x mais 70. Então, eu posso dizer que esse ângulo 7x menos 10 e esse ângulo 3x mais 70 são suplementares, né? Somados é igual a 180. Então, eu vou escrever isso, né? Tá lá, ó, 7x menos 10 mais 3x mais 70 igual a 180. Uma equação do primeiro grau, onde nós resolvemos tranquilamente, como já sabemos fazer. Então, vai ficar 7x mais 3x igual a 10x, igual a 180, né? Passo menos 10 para lá, fica mais 10. Passo 70 para lá, fica menos 70. Então, 10x igual a 120, x igual a 120 dividido por 10, x igual a 12, está lá o valor de x, calculado tranquilamente, né? Está lá resolvido o meu probleminha ali, certo? Muito bem. Um exemplo 2. O suplemento de um ângulo é igual ao dobro do próprio ângulo.
Determine esse ângulo. Bom, um ângulo que eu não sei quanto que mede, chamo de x. E o suplemento dele, eu vou chamar de 180 menos x. Certo? Se eu não sei qual é o ângulo, é x, mas o suplemento dele eu posso chamar de 180 menos x. Né? Já vou até escrevendo. Ó, o suplemento de um ângulo desconhecido x é igual a 180 menos x, sempre. Então, ó, o suplemento desse ângulo é igual, né? Então, sinal de igual, está ali, ao dobro, ou seja, 2 vezes o próprio ângulo, 2x. Expressãozinha do primeiro grau, tranquila, né? X para um lado, que não tem para o outro. Menos x menos 2x igual a menos 180. Menos 3x igual a menos 180. Multiplicando por menos 1, né? Para tornar o x aqui positivo, invertendo o sinal dos dois lados. 3x igual a 180, onde x igual a 180 dividido por 3, que é 60. Então, está ali o meu valor dx, né, que é o valor do meu ângulo. Ok? Muito bem. Exemplo 3. A soma do complemento com o suplemento de um mesmo ângulo. Bom, não sei qual é o ângulo, né? O ângulo é x, né? Mas eu sei que a soma do complemento com o suplemento, né? Ou seja, se eu pegar o complemento dele e somar com o suplemento dele, isso vai ser igual a 130. Então, ó, a soma do complemento, que é 90 menos x, somado com o suplemento, que é 180 menos x, isso é igual a 130. Ó. Então, novamente, ali, interpretação de texto, tranquila ali, para a gente escrever corretamente a expressão que resolve o problema. Tá? Descobri o valor de x novamente, né? Que tem x para um lado, que não tem para o outro e tal. Menos x igual a 130 menos 90 menos 180, né, que mudaram de lado. Menos 2x igual a menos 140. Novamente multiplico por menos 1, né? 2x igual a 140. X igual a 140 dividido por 2, x igual a 70. Está lá o ângulo, né, devidamente descoberto. Ok? Perfeito. Ângulos opostos pelo vértice. Né? Vamos entender do que se trata essa situação. Considere duas retas concorrentes, ou seja, que se cruzam num único ponto, né? Dividem um único ponto em comum, conforme o esquema abaixo, formando assim 4 ângulos x, y, z e w. Então está ali, ó, formou o ângulo x aqui em cima, o ângulo y aqui embaixo, ângulo z, ângulo w. Tá bom? 4 ângulos formados pelo cruzamento dessas duas retas aí. Os ângulos x e y, ó, esse e esse, que são opostos pelo ponto de concorrência, que é o vértice, são iguais. Ó, o ponto de concorrência, que é o vértice, está bem aqui, né? É o ponto onde existe o cruzamento entre as retas. Tá? O x e o y, né? Esse e esse daqui, eles são iguais. E o mesmo ocorre com os ângulos z e w. Ó. Z e W, também, ó, separados pelo vértice, que é o pontinho aqui do meio de encontro, tá? Também são iguais. Esses ângulos são chamados de opostos pelo vértice. Opostos porque cada um está de um lado, né? O x e o y são opostos pelo vértice e o z e o w também são opostos pelo vértice, né? E por isso sempre são iguais. Logo, x igual a y e z igual a w, como, né, nós acabamos de escrever aqui, tá bom? Então, fica a dica ali, né? Que ângulos opostos pelo vértice, né? Tá um de um lado, o outro do outro do vértice, são sempre iguais. Ok? Muito bem. Um exemplo aqui para a gente aplicar essa teoria de ângulos opostos pelo vértice. Determine os valores de x e de y na figura abaixo e o valor dos 4 ângulos formados. Então, tá lá a figura, tá? Está aqui o cruzamento entre as retas R e S, tá? E nós percebemos, né, que esse 2x mais 75, ele é oposto pelo vértice, né, a esse ângulo de 5x menos 30. Como eu sei que ângulos opostos pelo vértice são iguais, então 2x mais 75 é igual a 5x menos 30, né? Ou 5x menos 30 é igual a 2x mais 75, tanto faz. Então vamos escrever isso, ó. 5x menos 30 é igual a 2x mais 75. E aqui só nos resta descobrir o valor de x, né?
Então, resolvendo a expressão do primeiro grau, que tem x para um lado, que não tem para o outro, trocando o sinal, né? 5x menos 2x igual a 75 mais 30. 3x igual a 105, x igual a 105 dividido por 3, que é 35. Ok? Muito bem. E agora para achar o y, né? Como eu faço para achar o y? Repare o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, né, representado pela expressão 2x mais 75, e esse ângulo aqui, né, que é o 5y, eles não são opostos pelo vértice. Estão vendo que eles não têm o vértice separando eles, estão lado a lado ali, né, chamados adjacentes. Ok? Agora vamos olhar ao longo da reta R. Ó. Ao longo da reta R, né, eu posso dizer que esse ângulo 2x mais 75 e esse ângulo 5y aqui, eles são suplementares, ou seja, eles formam aqui uma linha reta, e a linha reta é um ângulo de 180 graus. Ó. Então, eu posso dizer que 2x mais 75 mais 5y é igual a 180. Eles são suplementares, ó, que estão lado a lado aqui formando uma linha reta. Então, ó, 2x mais 75 mais 5y igual a 180. Só que eu sei o valor de x. X é 35, vou substituir aqui no lugar do x. Ó. 2 vezes 35 mais 75 mais 5y igual a 180. Passando aqui, né, resolvendo esse 2 vezes 35 aqui, né, o que nós temos? 70 mais 75 mais 5y igual a 180. E aqui só tem o valor de y para encontrar. Ó. Expressão do primeiro grau, tranquila, onde temos que encontrar o valor de y que satisfaz a equação. Então, resolvendo, né, passando para lá, o outro lado, os números, né, e ficando desse lado só o que tem y, do lado esquerdo. 5y igual a 180 menos 70 menos 75. 5y é igual a 35. Y é 35 dividido por 5y igual a 7. Muito bem, então já descobrimos o valor de x e descobrimos o valor de y. Agora só falta descobrir os ângulos, né, os 4 ângulos. Bom, se eu descobrir esse, né, que são iguais, opostos pelo vértice. Se eu descobrir descobrir esse, né, que também são opostos pelo vértice. Então, na realidade, só tenho que descobrir 2 ângulos, né, que os outros 2 são iguais aos 2 primeiros encontrados. Então, vamos lá, ângulos, né? Bom, esse ângulo aqui, né, o 5y, né, se eu sei que y é 7, né, esse primeiro ângulo aí é só fazer 5 vezes 7. Logo, esse ângulo mede 35 graus. O próximo ângulo, eu posso escolher qualquer uma dessas duas expressões aqui para descobrir, né, qual é o ângulo. Vou escolher, então, a primeira, tá? 2x mais 75. Só que x é 35, ó, então é só substituir o 35 no lugar do x. Então, vai ficar 2 vezes 35 mais 75, que é 70 mais 75, que é 145. Então, já descobri o valor de cada ângulo também, né? Esse ângulo aqui, né, o 2x mais 75, é igual a 45, e esse ângulo aqui, né, o 5y, é igual a 35. Esse ângulo aqui e esse daqui são suplementares. Então, se eu somar esse ângulo com esse, tem que dar 180. E, de fato, dá, né? Porque 145 mais 35 é 180, então está tudo correto, eles realmente são suplementares. Ok? Muito bem. Pessoal, espero mais uma vez que nessa aula tenha ficado tudo joinha, tá bom? Tem a listinha para treinar, não deixe de fazer. E aquele pedido de sempre, né? Aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve lá. Isso é muito bom, nos ajuda a continuar motivados a criar mais conteúdo para o nosso canal Matemático da Vida. Tá bom? Mais uma vez, pessoal, obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.